Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto pediam. E o mesmo fez com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras de 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Se essa igreja tivesse cheia com Taninha, Paula e todo mundo, né? Eu perguntaria: quem já ouviu esse texto? Todo mundo. É um texto muito conhecido, mas é impressionante, gente. E a pergunta é: por que esse texto aparece hoje? Na segunda semana da Páscoa. E é o texto de João, que difere em algumas coisas de outros evangelistas. Primeiro, eu já dizia em um dos sermões, e eu não fico repetindo, porque eu pressuponho que eu não posso, eu aprofundo. E sobre isso eu falei no sábado da 8ª da Páscoa. E inclusive está lá, Catequeses do Ressuscitado no YouTube. É só estudar. Mas, repito o essencial. Quando um texto difere, alguns falam 5 pães, 2 peixes, outros falam de alguns peixes, outros negam, não falam de peixe, falam de pães. Uns falam do menino, outros não falam. A questão não é
E raciocine comigo. Não é que está errado, é que cada um viu um detalhe diferenciado. E cada evangelista lembra desse texto num propósito. Aqui, João, no tempo pascal, nos dá a chave de leitura. E a chave de leitura para o texto é João colocar que a multiplicação dos pães aconteceu, se você olhar no versículo 4, estava próxima a Páscoa dos judeus. Então João, o evangelista, insere a multiplicação dos pães perto da Páscoa dos judeus. Por quê? Porque João quer dar o sentido da nossa verdadeira Páscoa. Os judeus celebravam a Páscoa, vamos lembrar alguns pontos. Lembrava da Páscoa de um povo que estava no Egito, que era escravo, que comia as cebolas do Egito, que passava fome, de um Deus, Êxodo 2, que escutou o clamor do seu povo, de um Deus que chamou Moisés, Moisés, liberta meu povo. Um povo que por ação de Deus, para sair do Egito, passou o anjo exterminador, vai lembrando, e que foi para o Mar Vermelho, de um lado o Mar Vermelho, do outro lado o faraó e seu exército, e Deus abre o mar, e o povo passa. Páscoa, uma Páscoa que também foi celebrada por 40 anos, não esqueça, foram 40 anos, então todo ano o judeu celebrava a Páscoa, mesmo na caminhada. Esse é o contexto que João quer que eu e você lembremos, por isso que eu fiz essa memória dos fatos, o que significava para o judeu estar perto de celebrar a Páscoa. Aqueles que foram atrás de nosso Senhor, eles estavam preparados para subir para Jerusalém, para, através dos ritos do memorial, da Páscoa judaica, celebrar tudo isso que os seus antepassados tinham passado. Mas eu abro um parênteses, algo que eu devia ter dito antes. Padre, a multiplicação dos pães aconteceu ou não aconteceu? Eu respondo, sim, aconteceu. Houve o milagre? Houve o milagre. Jesus multiplicou os pães? Sim, Jesus multiplicou os pães. O milagre aconteceu. Agora, a forma como entendemos o milagre acontecido, ele passa de ser na hora. Ele foi o milagre, houve a multiplicação, mas os apóstolos, cada um com o seu ponto de vista, no seu contexto, e nós somos chamados a olhar para o milagre real que aconteceu e tirarmos elementos. Você entende? Tudo que eu vou falar, e isso eu queria ter deixado claro já no primeiro ponto, não quer dizer que eu estou só falando do simbólico, mas você só pode fazer um simbólico a partir de um fato existente. Vou dar um exemplo. Jesus ressuscitou? Sim, Jesus ressuscitou. Agora, como nós fazemos várias leituras da ressurreição, entendeu? Porque há muita gente que diz, o padre falou, me dá a impressão que Jesus não fez o milagre. Já respondi isso. Fez, o milagre aconteceu. Volto ao texto. Agora, você sabendo do contexto, veja que elementos. João diz que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. O povo no Egito foi para o Mar Vermelho, não foi? Percebeu? Que também era chamado
de Tiberíades. São os dois nomes do lago. Quem anda lá no lago da Galileia sabe, é lago da Galileia, mar da Galileia ou mar de Tiberíades, por causa da cidade de Tiberíades que veio de Tibério. Uma grande multidão o seguia, o povo que seguia Moisés, porque via sinais que ele operava. Moisés bateu o cajado, o mar se abriu. Jesus, diz o texto de João, os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Aqui eu preciso de novo explicar. Os doentes, sim, físico. O que Jesus fazia em favor dos doentes? Curava os cegos, curava os paralíticos, curava os surdos. Mas a palavra doente aqui, ela lembra toda a doença. Por suas chagas fomos curados. E sabemos que a nossa cura não é só do mal físico, é também a grande cura que o Senhor fez na cruz dos nossos pecados. Então o povo ia atrás de Jesus pelos sinais. Mas para João, os doentes aqui é a totalidade da doença da humanidade. É como nós estamos falando, a doença que a humanidade vive hoje é a Covid-19, é o vírus do novo coronavírus. Mas eu te digo, essa é a maior enfermidade? É a mais aparente, é a mais assustadora. É que todos nós estamos amedrontados, e ai quem não esteja. E não baixa a guarda. Estou vendo muita gente zanziando por aí, sem máscara, sem tomar as precauções. Pelo amor de Deus, meu filho, você quer se salvar? Eu não quero ficar rezando para você missa de sétimo dia aqui não. Então o que vai fazer? Vão chorar, se cuida. A pandemia vai passar, mas se cuida. Desculpa fazer esse desabafo, porque eu estou vendo as pessoas meio que minimizando o problema. Falava com uma médica agora de manhã, o sofrimento de ver pessoas esperando para ter oportunidade de serem tratadas e que não tem respirador. Mas eu vou e volto. Meu raciocínio é assim, vai, mas volta. A doença hoje não é o Covid, mas não existe outros problemas, uma questão seríssima, moral, que o mundo está vivendo, moral, ético. Você não percebe isso? Uma mistura entre favores e direito, a nível mundial, a nível de Brasil. As várias faces de uma doença. A física, sim. A espiritual, sem dúvida. Mas social? Sigamos. Jesus subiu o monte. Não te faz lembrar Moisés que subiu o monte Horebe para buscar as tábuas da lei? Veja como João tem um propósito, colocar Jesus como novo Moisés. Moisés que passou o mar vermelho, Jesus foi perto do mar. Moisés que subiu ao monte, Jesus sobe ao monte. Páscoa, ele está repetindo a Páscoa dos judeus, mostrando Jesus, a nova Páscoa. Sentou-se. Lembre-se que sentar é ensinar. Por isso que na igreja nós falamos o Papa que ensina ex cátedra. Você já ouviu isso? Eu não vou lá. A câmera robotizada, vai lá meu filho. Vai lá Paulão, eu sei que você é bom nisso. A cátedra quer dizer cadeira. Por isso que o Papa, quando fala sentado na cadeira, entre aspas, no trono petrino,
Por isso nós temos uma sédia, uma cadeira principal. Não é porque eu sou não é o padre é importante, é para representar. Daquela cadeira se ensina, sentado. Veja, se você estivesse na missa agora, se olhar para os ministros, para o leitor, estão sentados, estão sendo ensinados. Por isso, João diz, Jesus no monte sentou-se para ensinar. Sentou-se com seus discípulos. E aí ele diz, estava próxima a Páscoa dos judeus. Então o que Jesus vai celebrar ali é uma Páscoa. Oh padre, sim. Jesus olha e vê o povo chegando. Um povo faminto. Tem compaixão. Êxodo. Eu olhei, eu escutei o clamor do meu povo. Eu desci, disse Deus a Moisés. Gente, isso é muito forte. Eu desci para livrá-los. Agora, Deus se encarnou para salvá-los. Seguindo, aparece um Filipe. E você vê que impressionante, Filipe, diante da pergunta de Jesus, olhando, disse, Jesus pergunta para Filipe, e aqui, de novo, lembra que eu falei da maêutica? O que é maêutica? É o discurso onde a pergunta é feita, já sabendo a resposta, mas trazendo da pessoa o que a pessoa pensa. Aqui o texto, Jesus faz isso. Ele quer testar os apóstolos. Ele quer nos testar. Ele quer nos colocar à prova. Ele quer saber realmente em que acreditamos, no que confiamos. E onde que está a luz no final do túnel de tudo isso? Veja, Jesus pergunta para Filipe, o próprio João diz, ele já sabia o que ia fazer, mas perguntou, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Não parece estranha essa pergunta de Jesus? Onde vamos comprar pão? Não parece que Jesus está desavisado? Como assim? Gente, ele está num monte. Quem já foi comigo na Terra Santa, sabe que no monte da multiplicação dos pães, até hoje, ano de 2020, que nunca vamos esquecer, não tem nada perto. Onde Jesus multiplicou os pães, não tem nada, meu filho. Há muitos quilômetros. Como é que Jesus na época podia falar, onde vamos comprar pão? Onde tem um mercadinho aqui, meu filho? Onde que tem uma quita na padaria do seu Zé, para a gente comprar pão? Jesus está colocando a eles e a mim, a você a prova. Como matar a fome do povo. Como saciar os sonhos, as expectativas, mas também as necessidades de sobrevivência. O povo é necessitado, o povo está doente, o povo está precisando de ajuda. Onde vamos e como vamos? Na resposta de Filipe está a afirmação e a negação do que não dá certo. Sabe o que é? Comprar. Nem 200 moedas de prata comprariam. Aqui está dizendo que não é simplesmente a oferta e a procura, a lei do comércio, a lei do capitalismo selvagem. Não é o dinheiro pelo dinheiro que vai resolver o problema, nem do mundo, nem do Brasil. Me impressionou a primeira-ministra da Alemanha, quando questionada que ela não quer ser solidária. Ela disse,
a 3 trilhões, mas só será dado se antecipadamente mostrarem como irão usar para combater o Covid-19. Não estou enaltecendo a ela, mas eu estou mostrando que não é o dinheiro pelo dinheiro que vai resolver. Não é só isso. Claro que todo mundo precisa de dinheiro. Claro que muitos estão dependendo desses R$ 600. Não é isso que eu estou dizendo. Claro que eu estou fazendo uma novena e mudei até o texto hoje, enquanto assistia lá pronunciamento, eu escrevia o texto, uma nova novena para São José, por empregadores e empregados. Filhos, não é o dinheiro pelo dinheiro. Tem tanta gente com dinheiro que não se abre. Vamos ao texto. Onde vamos comprar pão, Senhor? Disse Filipe. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Você entende que nessa resposta é uma afirmação e já uma confirmação. Não é o dinheiro pelo dinheiro que resolve. O milagre não está aí, que aconteceu. É algo maior. Por isso André, quem era André? O irmão de sangue de São Pedro. Eram 2 irmãos. André vai dizer, também não te estranha? Não é estranho pensar que no meio disso, um apóstolo, se Filipe era meio alucinado, diria de André, Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Aqui João, na nova Páscoa, para saciar a fome do mundo e também a nossa, é representado um menino, uma criança, dizendo aquilo que nosso Senhor, quem não receber uma criança, não entrará no reino dos céus. Aqui, traz de volta toda essa questão, daqueles que são puros de coração. Quando o ser humano for puro de coração, despretensioso, então se achará uma solução. Abro de novo. Hoje no programa Experiência de Deus, nós falamos e meditamos ontem e hoje, deu pano para manga, o finalzinho daquilo que Deus pensou para a família e como marido e mulher estragaram Adão e Eva na mentira, e como 2 irmãos se estragaram pelo ciúme, pela soberba, pela competição. E tem mais um, Caim e Abel, ciúme. Você entendeu? Deus tinha um plano para a família. Por isso que hoje eu propus, pais, à tarde, é sexta-feira, o que teus filhos vão fazer? Pelo amor de Deus, hoje, dê lápis de cor, dê giz de cera, dê aquelas tinta guache, que eu adorava, gostava de mexer com aquilo, fazia uma bagunça, mas gostava. Então, peça para eles pintarem o ideal de família. Foi o ideal do Éden, o jardim. Hoje, a família. Peça para eles pintarem do jeito colorido, como que eles pensam a família. Que sejam criativos, colocando as pessoas que amam no desenho, colocando casa, colocando jardim, colocando o que eles pensam de família. Manda eles retratarem. Então já tenho o que fazer hoje à tarde. E depois me mande, é claro. Amanhã eu vou mostrar. Mas você entende? Volto ao texto. Deus criou a família no Éden. E de repente, os pais, o tronco, Adão e Eva, seguiram a serpente. Os filhos, Caim e Abel, de novo, por competição,
por inveja, por ciúme, por soberba. Eu já expliquei. E se alguém se perguntar por que Caim não foi aceito por Deus, está lá. Também se estragaram. De novo aqui. É preciso ser criança. Por isso diz que é o menino. É preciso termos o coração puro. O mundo tem solução. O mundo tem salvação. A família tem salvação. As relações entre irmãos, a relação, e de novo volto a Caim. Deus criou irmãos para se cuidarem. Por isso que quando Deus perguntou: o que você fez? Cadê Abel? Qual foi a resposta de Caim? Quem disse que eu tenho que guardar meu irmão? Eram para ser companheiros. O homem tem que voltar a ser puro, como uma criança, confiante em Deus. E aqui é apresentado 5 pães e 2 peixes. E de fato, o que seria isso? Mas quando Deus põe a mão, o bem se multiplica. Foi isso que aconteceu. Jesus abençoou, pegou o pão, repartiu, o peixe repartiu para 5.000 homens, sem contar o homem casado, sem contar as mulheres e sem contar os filhos. E é uma renca de filho, né? Nós sabemos que o judeu tem uma renca de filho. E todos comeram. E do que sobrou, olha que detalhe, João lembrar que Jesus fala assim: escuta, que não se perca as sobras de pão, que não desperdice comida, que não se desperdice água. Gente, no sul do Brasil, você vê, eu estou muito ligado nas coisas, procuro, e quando não estou, peço que me avisem. Enquanto que Salvador choveu bastante, o Nordeste, graças a Deus, tem lugares de seca, mas o sul do Brasil, os reservatórios foram lá embaixo. No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo uma das maiores estiagens, mas ninguém fala disso, porque agora eu não estou desmerecendo o Covid-19, mas existe uma cortina, uma fumaça. Mas quem dera que o ser humano se dê conta das coisas periféricas e agravantes. Um menino com 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, é impressionante, porque tudo isso quer dizer que Jesus é a nova Páscoa, ressuscitado, que Ele é maior que a Páscoa dos judeus. Enquanto lá era um rito, lá em Jerusalém, aqui no Monte Hermo, sem recursos, é saciedade. Lá era apenas um fato cheio de regras. Aqui Jesus faz com que todos experimentem, se saciem e se completem. Mais de 5.000 homens, e Jesus diz: não deixe os restos. E juntaram 12 cestos, 12 tribos de Judá, 12 apóstolos, 12 pedras que é construído o altar. Por isso que o altar, ele é assim, pequeno, geralmente 1,5 metro, as 12 pedras, a totalidade. A humanidade pode ser saciada nas suas necessidades em Jesus. O final do texto tem algo ainda. Vendo o sinal, eles reconheceram o que? É o profeta.
é aquele que devia vir. Então essa multiplicação dos pães tem um propósito, não tem um único objetivo, abracadabra, bum, começou a pipocar um monte de pão. Que isso tenha acontecido, não desse jeito, desculpa, mas aconteceu. Mas Jesus fez isso com um propósito, que compreendam que o Messias chegou. E eles reconheceram o enviado de Deus. Para terminar, mas o povo o quis fazer rei. Ali Jesus percebeu que não tinham compreendido. Que mais uma vez não tinham compreendido. Que ele não veio para ser um rei político. Que ele não veio para se levantar contra Roma. Ele veio no primeiro sinal para curar as doenças do corpo, da alma, do espírito. E por isso, quando Jesus percebeu que ainda não compreenderam, por mais que lhes tinha dado celebrar a Páscoa naquele lugar, Jesus sai de mansinho e foi para um lugar solitário. Até nisso o Senhor tem paciência, teve com paciência com Ele e conosco. Nós precisamos amadurecer esse reinado de Jesus. É no contexto pascal de hoje que o Senhor se oferece como alimento. Impressionante. Ontem eu fiz algumas explicações sobre a missa. Eu tenderia a falar hoje de novo, mas eu decidi que toda quinta-feira eu vou pegar um aspecto da missa para enfatizar. Mas por hora, só um detalhe. Jesus subiu o monte. O presbitério nunca é a altura da igreja. 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus. E deu de comer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.